Olá pessoal, tudo bem? Voltamos ao vivo novamente. Tivemos uma queda de conexão, a gente já está retomando. Já estamos aqui com o Bruno e ele vai começar agora novamente a apresentação aí para quem por algum motivo perdeu por conta dessa queda. Vamos lá, Brunão, vou te colocar ao vivo aqui, pode compartilhar e vamos que vamos. Tá tudo certo aí? Tudo certo, entrando ao vivo, manda ver, fica à vontade. Obrigado. Fala, pessoal. Então, tá me ouvindo? Tá tudo certo? Tá. Então, vamos de novo. Sim, Bruno, tudo certo, manda ver. Beleza, vamos de novo recomeçar aqui, só para uma parte, então, como eu falei, a gente vai falar de exploração de software moderno e o que eu quero passar para vocês é uma forma, uma metodologia para vocês não ficarem só se baseando numa vulnerabilidade específica e não ter nada específico, mas conseguir utilizar o conhecimento, uma base de conhecimento para aplicar em diversos bugs, em diversos desafios que vocês vão ter. E é explicar para vocês e explicar esses desafios, o porquê que é desafiante você estar nessa área. Então, isso é uma das coisas. Então, como eu havia colocado, a gente tem exploração de software, o que a gente deveria entender, como a gente vai começar, e no final a gente vai tá tudo ligado, que é a gente encontrar os bugs, a gente explorar como a gente vai iniciar e o que eu devo entender. Então, eu tentei fazer um resumidão aqui, é isso que vocês provavelmente vão levar de conhecimento, e se tiverem qualquer dúvida, vocês basta falar comigo no Twitter, etc., que eu tento responder. Então, para começar, a gente vai começar falando de como a gente encontrar essas vulnerabilidades, né, de corrupção de memória. Eu fiz um apanhado bem direto e não vai ter nada muito específico, não vou ensinar ninguém a fazer nada, mas assim, é igual eu havia comentado antes, você saber o que você deve saber já é um passo para aquilo acontecer. Então, se você necessita aprender sobre... você não sabia que aquilo se chamava análise de memória estática e dinâmica, o uso de disassembler, o uso de debugging, agora você sabe. Então, eu não vou ensinar como você vai conseguir mexer com GDB ou com IDBG, mas você pode procurar isso e entender melhor. Então, essa é a filosofia dessa palestra. E como eu havia comentado, então, na parte estática, a gente abre o binário que a gente está fazendo essa análise, e ali a gente começa a observar como os dados estão sendo tratados, as cópias de dados, para onde vão, da onde estão indo, mas de forma estática. A gente não tem um endereço de memória fixo ali, a gente não sabe o que realmente está durante essa análise. Então, como eu havia comentado ali nesse caso, a gente não sabe qual que é o valor de RBX, nem sabemos o valor de RBD. Então, a gente supõe, ou a gente vai pegando de outras informações durante o disassembly, a gente pode até descobrir esses valores, é claro, mas não é tão simples como só olhar. Já no caso isso é o papel do disassembly, você vai abrir ele, você vai expor o assembly do binário que você está analisando, e aí, de forma manual, você vai fazendo a validação e olhando quais são os dados, etc. E no debugging a gente faz essa análise durante a execução do binário. Então, a gente tem todos os dados para alimentar essa nossa análise. Então, no caso aqui, a gente está fazendo uma cópia de RDX, e a gente pode olhar que RDX não tem nada, e é mais 1, então ele vai ser 1, e esse X, a gente sabe o valor de ECX, né, os 32 bits de RCX, e aí, depois da cópia, depois que passou esse andar, a gente viu que RCX pegou o valor o valor 1 no caso. Então, esse foi só um exemplo de como a gente tem esse acesso aos dados durante a execução. E no caso da memória estática, se ele não tiver guardado em alguma parte do arquivo, a gente não vai saber isso tão diretamente. Então, para fazer essa análise, a gente usa ferramentas de disassembly, no caso de estática, e de debugging, no caso de dinâmica. A segunda forma é através de uma revisão de código-fonte. Então, se você tem acesso ao código-fonte, isso é uma forma bem moderna de se fazer, não moderna, mas é algo que ainda é palpável de se fazer, porque quando você pega um código
Por exemplo, quando a gente está fazendo uma análise estática ou dinâmica de algo que é muito complexo, isso vai demandar um tempo e um esforço muito grande para achar algo que tenha realmente valor, né? Já quando esse esforço diminui um pouco quando a gente está usando revisão de código. Aqui tem um exemplo bem simples de um bug que vocês podem encontrar aí bem fácil. Então, é um bug antigo. Eu usei desse bug antigo porque eu já tinha acesso a ele. Então a gente vê ali com uma cópia de memória e depois, se você abrir lá o código-fonte, a gente vai ver que não há um controle dessa cópia, que a variável ali tem um valor, né, de 20 que está recebendo, e se você criar um servidor web respondendo, etc., a gente respondendo com content length maior que 20, você vai causar o bug lá. Então não é só uma forma, então a gente pode usar ferramentas como eu usei aqui. É claro que isso aqui é bem rudimentar, né, usar o grep, mas ainda as pessoas usam. Acabam vasculhando o código-fonte de alguma forma, assim, para você procurar funções que você já sabe que não existe proteções. Então, é uma forma de se fazer. A outra forma é fazer o fuzzing. Então, o fuzzing é uma entrada de dados que antes só aleatória, em todas as entradas possíveis para você poder causar um comportamento anômalo no sistema. Então, aqui algumas pesquisas, e hoje o American Fuzzy. Então, essa forma, ela vem evoluindo muito, com certeza a principal forma de você encontrar bugs em sistemas modernos, seja browsers, sistemas operacionais ou hypervisors, aplicativos de mobile, etc., ainda é com certeza a forma mais usada, porque hoje ela trabalha de uma forma mais inteligente. Então, como eu havia dito ali, as ferramentas elas estão evoluindo usando inteligência artificial como algoritmo genético, que é o caso do AFL, que é um excelente fuzzer, e técnicas de aprendizagem de máquina também. Então, tudo se baseia em casos de teste. Então, esses casos de teste, a gente tem todo o desafio desses casos de teste conseguirem trigar funções dentro do binário. Então, existe uma árvore de execução, onde você vai precisar causar um positivo para ir cobrindo todo o software. Então, um dos desafios grandes do fuzzing é justamente essa cobertura de software, porque você tem que criar casos de teste que consigam dar como positivo em vários nós dessa árvore, para você conseguir chegar numa função específica. Então, às vezes você acha que teria uma vulnerabilidade em certa função, mas para chegar nela, você precisa passar por várias outras, e esse é o grande desafio do fuzzing. Você conseguir fazer essa cobertura de software que seja suficiente e que dê bons resultados. No caso do UFL, trabalha com genética, então ele pega vários casos que deram certo, e a partir desses vários casos que deram certo, vão criando uma nova população de dados, vários outros casos de teste para conseguir andar dentro do binário sendo analisado, né? Além do que você consegue compilar também com a biblioteca, e as coisas acabam ficando mais fáceis porque elas ficam demarcadas. Mas, assim, basicamente, então a gente tem essas três formas, né? A primeira é fazendo essa análise ou dinâmica ou estática. A segunda parte é analisando o código-fonte, se você tem acesso, e a terceira a gente vai para a fuzzing. Então, eu acredito que essas sejam as três formas mais comuns para você encontrar bugs de corrupção de memória. E, é claro, existem várias coisas a serem deixadas em highlights, que é a parte de superfície de ataque. Então, se você quer chegar numa parte do kernel específico, que tem certas coisas, você precisa fazer todo esse caminho para conseguir chegar lá antes de você fazer essa análise ou fazer esse fuzzing. Então, a cobertura do software é um negócio muito, muito importante, e é uma das características que vai te dizer se o seu método está sendo bom ou não.
E aí, então, eu fiz um apanhado aqui do que é o básico de exploração em baixo nível. Então, a gente tem todo o ambiente, né? O sistema operacional que você está trabalhando, a arquitetura, toda a plataforma, o que é que você está trabalhando em si. Aí depois nós temos o assembly, é claro, porque no final das contas você vai trabalhar com ele, seja para exploração, ou seja trabalhando num binário onde você não tem acesso ao código-fonte, então a gente precisa entender o que está se passando ali, né? Aí nós temos todos a parte da memória, né? Então a gente já está dizendo que é corrupção de memória, mas o que você está corrompendo, né? O que eu quero trazer mais para essa palestra é justamente isso, porque é muito complicado hoje você entender, porque você tem que entender o básico de alocação de memória, porém, tudo aquilo que você for ver, por exemplo, um Windows, tudo aquilo que o Windows trabalha, ele aloca uma memória de uma forma diferente. Então, se você está trabalhando com RDP, ele está fazendo várias alocações com várias características diferentes, assim como o SMB. Então, tudo isso é um desafio a se aprender quando você está vendo um bug em específico. E aí, depois de descoberto o bug, a gente precisa entender o que ele nos dá, né? O que é possível fazer com ele, como dele eu posso chegar ao utility bug, né? Que é o caso da gente ter uma leitura e uma escrita de qualquer endereço da memória e a gente ter acesso às bases de endereço da memória, que vocês vão entender que tudo que se passa na memória hoje é randomizado, então a gente precisa ter esse leak, né, de informação para poder fazer alguma coisa, senão a gente vai ter, por exemplo, um acesso à escrita, mas não vão conseguir causar nada que possa, assim, de forma geral, né? Nunca dei um exemplo, porque pode ser que num caso específico consiga, mas de uma forma geral você não vai conseguir fazer nada. E no final, nós temos as técnicas de ataque, né? Então, eu estou no Windows, o que eu posso fazer? Eu consigo ler, escrever em qualquer parte da memória, mas o que eu vou fazer, né? Eu tenho acesso local, eu quero escalar privilégio, ou o meu acesso é remoto, o que eu preciso fazer para criar, ou será que eu vou ter que sobrescrever alguma parte da memória para eu conseguir acesso, para eu conseguir privilégio de execução, né? Como é que eu vou conseguir executar alguma coisa que eu queira? Então, tem essas técnicas de ataque. Como eu disse, eu só vou fazer um apanhado para vocês saberem o que procurar. Não tem como explicar isso, vocês vão ver que cada coisa é uma coisa, e é por isso mesmo que eu estou dando essa palestra. Então, uma das formas que é claro que não tem como a gente não comentar é a parte dos CTFs, né? Como é que a gente começa para isso? Eu tenho, assim, por mim que é quase impossível você começar na área e você não cair para o CTF. Primeiro porque tem umas escolhas realmente muito boas para iniciantes. Então, quando eu comecei isso, então você começa a testar técnicas antigas, técnicas velhas, tudo aquilo que você viu. Então, você pega já resoluções, né? Você já sabe o bug que está lá, então você já sabe meio que procurar e você sabe a técnica que você vai usar para explorar. Então, é de grande valia a informação que o CTF pode dar. Você aprende sempre muito. Utilizando de CTFs. Você tem uma base gigantesca de write-ups, onde você consegue, se você se matar muito tempo lá, você consegue dar uma olhada, ver como é que outra pessoa fez, e você vai ver que aquilo que você fez é muito diferente do que a outra pessoa fez, você consegue comparar os resultados, e você consegue aprender com isso. Então, para vocês que estão iniciando, todo mundo que estiver iniciando, é muito bom você chegar no CTF, você vai ter diversos tipos de vulnerabilidade e vai conseguir aplicar várias daquilo que você tem na teoria, na prática, o que é excelente, porque você só vai ver aquilo que você vai sentir dificuldade quando você estiver fazendo, não tem outro jeito, tudo é muito simples quando a gente explica ou quando a gente fala, e compreender é muito mais difícil do que você só observar e dizer que entendeu, porque você não cria dúvidas daquilo que você não testou. A gente tem alguns contras, que às vezes você vai encontrar, muito Linux, né? Então você vai encontrar muitos desafios de Linux, você vai encontrar muitos desafios de alocação de memória utilizando libc, então usando técnicas de heap. Se vocês procurarem alguma coisa heap, techniques, Linux, vocês vão encontrar milhares. Então, o que te dá
milhares é um exagero, né? Existem algumas, mas você vai encontrar uma certa quantidade de técnicas. Então, quando você consegue sobrescrever 1 byte do próximo alocação, o que você consegue fazer? Então, assim, você vai juntando várias coisas, várias premissas que você tem para no final gerar você conseguir uma exploração. É bastante instrutivo, mas depois de algum tempo acaba sendo cansativo, porque é sempre a mesma coisa. Não tem muito Windows, apesar que agora está crescendo os CTFs maiores. Essa é a minha terceira parte sobre CTFs, que existe os bons, que geralmente são os mais difíceis. Então, são realmente desafios. É muito pouco tempo, geralmente, para uma só pessoa. Para mim, no caso, é muita afobação. Eu acabo ficando bem louco de ficar testando essas coisas. Mas, assim, você pode pegar depois um teste, não precisa ser no horário do CTF. Depois que acabou, você vai lá, baixa o desafio, lê, aplica e começa a testar. Então, esses são bem complexos e geralmente demandam mais atenção, e você não precisa resolver, não é uma parte, não é algo, eu não estou dizendo CTF na parte competitiva, mas na parte educacional mesmo, onde você vai pegar todas aquelas informações e vai tentar resolver por si só. É claro, sempre pedir ajuda é um negócio super bom, é uma das coisas que eu deveria ter colocado ali. Se você tem algum parceiro que te ajuda, não te dá o resultado, mas te indicar o que você deve mudar, o que você deve procurar, é uma excelente forma de fazer. Então, existe os muito bons, e realmente são muito difíceis e demanda bastante tempo, mas é só ali, é só com a diversidade que você vai conseguir realmente aprender, né? Aquilo que é muito simples não vai te levar a conhecimento nenhum, até porque você já sabe daquilo, você não precisa aprender, só vai demonstrar que você sabe, mas no final é isso. Então, eu separei aqui algumas abordagens para ND e vulnerability. ND, quando acaba N de números, né, de dias depois que a vulnerabilidade foi corrigida. Então, porque de 0 day a gente tem que achar a vulnerabilidade, mas no caso aqui, vamos dizer que a gente quer pegar uma vulnerabilidade a ser estudada. Como eu disse antes, se eu fosse aqui dizer sobre uma vulnerabilidade, igual eu fiz no intimidade, essas vulnerabilidades por si só, elas acabam datando muito cedo. Então, eu tentei aqui criar alguma metodologia para vocês. Então tá, vamos tentar sair uma vulnerabilidade agora. O que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar? O que eu quero... o que eu quero aprender dessa vulnerabilidade? Então, esses são alguns passos. A gente pode pegar o próprio texto de publicação da vulnerabilidade, tentar ler e entender. Nesse caso aqui é de uma vulnerabilidade recente de DNS. Então, se eu não me engano, eu separei uma aqui que ela traz um valor, ela traz ali. Então, ela traz uma informação que ela pode, só através dessa informação, você consegue gerar alguma coisa, ou você consegue aprender bastante da vulnerabilidade ao ponto de conseguir debugar a parte certa. E é claro que hoje é tudo muito complexo. Quando a gente está falando de Windows, tudo é muito complexo. Então, para você chegar na função exata que está o bug, você vai levar um tempo. Não ache que há qualquer tipo de milagre nisso. Você realmente vai ter que ler, vai ter que entender, vai ter que debugar, vai ter que gastar tempo. Então, não desanime. É bem difícil, e depois de resolvido, você vai sentir uma certa felicidade em fazer, vai passar, e aí você vai para outro. Mas é sempre assim. Mas, no caso, a gente consegue ter algumas informações aqui que vai levar a gente a poder debugar da forma, chegar na função e conseguir debugar e tirar a informação para isso. No segundo caso, a gente tem a fazer o binary diff, que é pegar o binário peteado e pegar o binário vulnerável e fazer essa comparação entre os dois. Existem ferramentas para isso, como o bindiff, e a gente consegue chegar onde que esse binário modificou e aí entender o bug e talvez criar estudar ele, criar a nossa prova de conceito para esse bug. Então, nesse caso aqui, a gente consegue ver ali que a função mudou, ela criou uma outra função, e aquela função ali, ela é provavelmente a responsável por sanar a vulnerabilidade. Eu não lembro o jeito o que eu copiei ali, mas ali só para ilustrar mesmo como é que ele faz essa diferenciação. Então, ele cria esse gráfico bonitinho, onde você consegue ver
o que foi mudado de uma função para outra. É claro, tudo isso tem seus desafios, e a partir do momento que vocês forem começar a fazer isso, vocês vão entender quais são esses desafios. Mas então a gente tem essa diferenciação, né? Pega um binary, um binário que seja o que é o corrigido, e pega o vulnerável, junta os dois, e aí vai te dar essa diferença, onde você vai conseguir analisar e ver quais funções dentro desse binário foram modificadas, qual a porcentagem, e descobrir qual que é a função que é a vulnerável e como você vai fazer para trigar. Ou a gente pode chegar num terceiro ponto, que é a parte onde você já tem a prova de conceito. Você olhou lá, alguém já criou essa prova de conceito. Então, a partir dessa prova de conceito, a gente consegue, se for algo que vai só criar um crash na memória, você já vai conseguir ver qual a função, a última função dentro do binário lá, do responsável da aplicação, que causou isso, e a partir desse momento você consegue fazer toda essa análise. Essa análise de novo, é uma coisa educacional, onde você vai se treinar, e por todo o começo de toda essa história de descoberta de vulnerabilidade. Outra coisa que eu não comentei, mas eu comecei com o CTF, e esse pulo do CTF para o mundo real é uma coisa... antes era mais difícil ainda, porque não existia, mas assim, não existiam CTFs tão bons quanto hoje. Hoje você tem algo bem próximo do real, que nem eu falei desses CTFs melhores. Mas esse pulo do CTF para o mundo real é um pulo meio complicado, mas é por isso que eu quero que vocês entendam essa metodologia toda, para ver se dá um clarão na mente para quem está querendo iniciar. Então aqui eu peguei 2 casos, por exemplo, uma vulnerabilidade que não deve ter 1 mês, 2 meses no máximo, não sei. Então, aqui é o texto da Microsoft sobre a vulnerabilidade. Então, ele fala que ele não consegue fazer, né, gerenciar os pacotes ICMP-v6 Router Advertisement Packets. Então, só aí você já consegue tirar bastante informação. Por quê? Porque esse pacote, ele realmente é um pacote muito simples. Se você for se você for ver a discriminação desse pacote, né, o descritivo desse pacote, você vai ver que ele é bem simples. Há poucos campos onde você pode mexer e você pode tentar causar um comportamento diferente na máquina para onde você está enviando esse pacote. Então, até tem uma descrição para explorar a vulnerabilidade. O atacante tem que mandar um pacote que foi mexido e para essa máquina Windows, né? Então, o que eu quero chegar em vocês é agora que eu quero aprender. Então, por exemplo, a gente tem aqui um bug onde o Windows não consegue fazer o gerenciamento de um pacote de Router Advertisement. Então, a gente sabe, a gente está no protocolo de rede, né, que é um protocolo comum, não tem nada de muito especial. Então, ele é só um pacote mesmo, e simplesmente um pacote. Então, se vocês olharem a descrição desse pacote, vocês vão perceberem que ele é basicamente isso. Isso aqui é um pacote capturado na rede mesmo, utilizando o Wireshark, etc. E aí, então, o bug ele está no tamanho dessa parte de DNS recursivos. Então, se você colocar um número par, ele vai causar esse bug. Não tão diretamente. Ainda tem que você falar, ninguém achou esse bug antes, era só mudar esse pacote. Então, provavelmente, diversos fuzzies de rede já tentaram mudar esse tamanho e nada aconteceu. Por quê? Porque ele tem um grande detalhe, que o pacote tem que estar fragmentado. E aí, depois de fragmentado, ele causa essa disrupção na stack, onde ele você consegue sobrescrever os endereços de retorno da execução, e a gente tem ali, no caso, a execução sendo sobrescrita por 4141A, e a gente, né, você consegue fazer a sobrescrita do heap, né, do Instruction Pointer, e é um clássico não exploitável, clássico moderno, né, eu diria ali, porque faz algum tempo que eu não vejo onde você consegue explorar,
fazer essa escrita linear, ou seja, você vai sobrescrevendo até chegar no heap, mas quando você faz isso em Windows, você está fazendo a sobrescrita de proteções, né? E é por isso que ele não é explorável no caso. Você precisaria fazer um leak da stack, onde a gente vai até dar uma comentada, fazer o leak da stack e sobrescrever ele através de offsets, e aí talvez você conseguiria explorar, mas você primeiro precisa de um leak de um outro bug de kernel para poder conseguir chegar nesse ponto. Eu achei interessante porque é algo moderno, mas é uma exploração bem clássica, onde você vai encontrar nos primeiros nos CTFs de iniciantes, que é a básica sobre a escrita da stack, mas é um bug moderno, né? Vocês estão vendo, CVE de 2020. Porém, ele não é explorável, mas é um negócio super legal. Eu achei legal demonstrar para vocês. Então, nesse caso, a gente está chegando num negócio bem clássico, né? A gente tem só um pacote, a gente não precisa saber de nada. Ele é só um pacote. Como ele é só um pacote, você pode usar o SCAP, né? Que é uma excelente ferramenta para você criar esses pacotes. Se você procurar Router Advertisement SCAP, você vai já achar o pessoal já fazendo isso. Foi como eu criei a POC. E não só eu tive essa ideia, mas vários outros. Então é isso. Assim, o que eu quero dizer é isso. Você vai ter que você vai utilizar desse conhecimento que você tem em outras áreas para ligar ao seu conhecimento, ao que você quer aplicar na busca e exploração de bugs de corrupção de memória. Então, de novo aqui, então, no caso, eu usei só o SCAP, como eu te disse, ele faz o pacote, fragmenta, faz tudo com ele e envia o pacote, você vai ver a vulnerabilidade sendo gerada e dando o Blue Screen of Death do Windows. E aí a gente tem outra, já no caso esse é outro, esse bug foi o bug que eu comentei no Mint Binário, como eu te disse, então faz alguns meses, não sei quanto tempo, ninguém quer mais saber, é o SMB Ghost, né, o que foi chamado de SMB Ghost, e ele é um bug, vamos dizer, um pouco diferente, que ele atinge tanto o cliente como o servidor, então no servidor ele é um binário, no cliente é um outro binário, mas ele atinge da mesma forma, que é bem interessante. Então, já nesse aqui, a gente tem todo o protocolo SMB, que é um protocolo super bem desenvolvido, onde ele tem milhares de funções para fazer essa comunicação, e ainda você comunica, como a gente está vendo ali, é a versão 3 desse protocolo, então a gente tem uma série de coisas para conseguir chegar nele. Não é simplesmente um pacote que você vai mandar, que você vai conseguir estabelecer uma comunicação com o servidor SMB. Então, a gente tem todo o protocolo por trás, então são coisas que a gente precisa levar em consideração quando a gente está criando essa prova de conceito, né? Não é simples de implementar, é claro que não. Então, a gente tem toda a negociação do protocolo antes de qualquer coisa, o que pode nos atrasar bastante. Então, quando a gente está, nesse caso, SMB, a gente tem todo o protocolo, fazer toda essa negociação primeiro, para depois chegar no ponto da vulnerabilidade onde a gente quer e qual a função do SMB e como fazer essa função se chamar. Então tem toda essa comunicação antes. Então o que era para ser alguma coisa simples, se não tivesse, se fosse tudo em texto plano, um pacote que você manda lá e já responderia, mas não é. Então a gente tem tudo isso a ser avaliado antes de qualquer outra coisa. Então, aqui é só os passos da vulnerabilidade. Quem quiser saber mais, tem essa vulnerabilidade, tem essa palestra lá no Mint Binário, onde eu só falei sobre essa vulnerabilidade. Foi de lá que eu ainda dei uns pontos sobre isso, que não adianta a gente ficar focado numa vulnerabilidade se a gente quer aprender. É claro que toda a informação é bem-vinda, mas se vocês quiserem realmente aprender sobre umas coisas, você tem que pegar uma metodologia, uma base, onde você consiga aplicar aquilo sobre tudo, e disso ir partir. Então, nesse caso aqui, a função vulnerável dentro do arquivo era essa decompress data, e aí a gente tem a alocação do buffer, que é feita. Então, veja bem, a gente tem essa alocação desse buffer, ela é feita por uma função específica, que no final vai chamar uma função do kernel, que é comum entre quase todas as alocações de memória dentro do Windows. Porém, antes disso, ele faz vários outros dados, e esses dados, apesar daquela alocação, a menor parte da alocação, ou uma parte da alocação ser feita com essa função do kernel,
a gente tem outros dados ali envolvidos, e onde que eu vou conseguir, com esses outros dados envolvidos, chamar outras funções do SMB, porque não vai ser uma função de mais baixo nível que vai conseguir trabalhar com essa alocação de memória. Então, a gente vai ter que entender como é feita essa alocação, quem vai trabalhar com essa alocação, para conseguir a exploração desse bug. No caso, para fazer o leak de memória, nessa palestra mesmo, eu até comentei que eu não sabia uma forma de fazer o leak, então eu só sabia fazer a escrita, porém tem um jeito de fazer o leak que depois eu acabei vendo, que é usando essa função do servidor. Então a gente manda um outro pacote para trigar essa função, a gente consegue fazer o leak da informação e depois finalmente ter a primitiva de escrita em qualquer lugar onde a gente queira, que é write what where, usando uma outra parte da função, que é um main copy dentro do decompress data mesmo. Então você veja que tem toda uma base de informação sobre o próprio protocolo SMB que a gente precisa antes de entender, antes de qualquer exploração. Então, a mensagem é essa, que assim, a gente tem que entender de assembly, a gente tem que entender de exploração, de técnicas, mas quando a gente está falando de software moderno, a gente precisa entender como o software está trabalhando, quais as funções que vão trabalhar com aquela alocação de memória, etc. Aqui está o link, para quem quiser, bastante interessante sobre essa exploração. E aí, como eu trouxe um outro exemplo, que é algo bem comum e é algo que só cresce, porque, é claro, o browser é um dos softwares mais ativos de um desktop atualmente, então é natural que ele seja um dos maiores alvos de ataque. E dentro do browser, o maior vilão, vamos dizer assim, mas aonde os atacantes, os pesquisadores focam no compilador JavaScript, que é um compilador de execução, Então, aqui é só para vocês entenderem novamente que tudo a gente vai ter que entender de forma bem focada. Então, nesse caso, vocês veem que o objeto JavaScript ele tem ali são 5 ponteiros, São mapa, propriedades, elementos e esses in-object properties também. Então, cada um deles é um ponteiro, de um ponteiro é um outro objeto, então o mapa tem lá, mapa, são vários endereços, alguns ponteiros, alguns valores. Então, dentro desse objeto, a gente tem mais coisas. Então, pensa quais são as premissas para eu conseguir explorar, o que eu preciso entender para eu conseguir uma premissa de leitura ou de escrita utilizando objetos JavaScript corrompidos, que é isso o que basicamente você faz quando você está explorando um browser, utilizando um bug de compilador JavaScript. No caso desse é o V8 do Chrome. Então, veja só que é algo que realmente não é tão simples de entender, cada um tem esses valores, talvez você consiga só um pequeno valor desse todo esse esquema, você consiga corromper, e aí o que você consegue fazer com isso? Então, você vai ter que ler. Eu não sou nenhum entendedor de exploração de browser, de V8 no caso, mas dá para a gente ter uma noção. Esse aqui é um out of bounds de leitura e tanto para escrita. Então, veja bem o que a gente precisa criar, vários objetos falsos que a gente precisa criar, quais partes de outros objetos a gente precisa sobrescrever para conseguir essa premissa de exploração. Então, você vê aqui que é tudo interligado, e tudo isso você precisa compreender, olhar na memória. Os debuggings hoje fazem um bom trabalho na parte de debugging de compiladores JavaScript. No caso do V8, você vai conseguir ver todos os objetos de forma bem direta mesmo. Então, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre a exploração de V8, um dos links é esse, você pode partir daí, que existe bastante hoje conteúdo. Mas o que eu quero trazer é exatamente isso, quais informações você precisa antes disso, Porque depois, vocês vão ver que basicamente em CTF, pelo menos antes, faz algum tempo que eu não jogo, para ser bem sincero, mas você já chega num ponto onde você já tem muita informação sobre os dados,
Então você só chega na parte de ataque. Mas quando você precisa entender todas as alocações, objetos dentro da memória, isso é algo bem trabalhoso. E é essa a lição, né? Que não adianta você saber um bug em específico hoje, que você não vai conseguir trabalhar com várias outras coisas. É claro, se você tiver um conhecimento sobre os objetos, no caso aqui, nos objetos JavaScript, então daí, a partir dos mapas, que essa é a parte bem interessante do processo, então, a partir daí, você já consegue ter uma base para a exploração de outras coisas, mas se você entender somente um bug, isso não vai te dar tanta base para você conseguir aplicar isso no futuro. Então, a gente tem, e aí a gente acaba, né, depois disso, a gente tem a geração dessa prova de conceito, né? O que eu acho que então, você tem a vulnerabilidade, aí você vai, a partir do momento que você tem essa vulnerabilidade, você vai procurar documentação, ou tudo aquilo que você puder obter sobre aquele protocolo, aquela aplicação, como é que eu faço essa comunicação. E no final, se você tiver ferramentas que possam te ajudar na criação desse pacote, você utilize delas. Como no caso, eu estava comentando do SCAP, a ferramenta me serviu 100% para aquilo que eu queria ter, né? Que é gerar aquele pacote e poder alterar o dado. Então, você usa dessas ferramentas, não precisa reinventar a roda. Você pega ferramentas que já estão criadas e modifica aquela para aquela sua meta, o que você deseja fazer. E aí a gente junta esses três e pau! E aí a gente consegue obter aquilo que a gente quer obter, né? Então, esse slide aqui estava na minha apresentação lá do Mente Binária. Então, ela é baseado já num POC. Então, veja bem, eu peguei um POC que era baseado, e esse POC era baseado numa ferramenta já pronta de comunicação. Por quê? Ele pegou o POC, ele pegou já algo que já estava implementado, a comunicação SMB, e aí já estava pronto. Aí só foi colocar os dados. Então, o meu foi mais preguiçoso do que dessa pessoa, que é o POC. Não tem por que fazer diferente, eu falo preguiçoso, mas não tem por que se fazer diferente. Então, já estava tudo pronto, tudo a parte de comunicação pronta, aí eu fui lá, implementei a minha parte, utilizei outros dados, e esse é o meu POC de escrita, né, para qualquer parte da memória para o SMB Ghost. Então, veja bem, o cara utilizou o dele, que já pegou uma ferramenta com a comunicação estabelecida do SMB e já conseguia usar a parte de compressão de dados do SMB, que é onde você vai trigar a vulnerabilidade, e aí, a partir dali, ele criou o dele que só dava o Blue Screen of Death, e eu peguei aquilo e criei o POC para a escrita de um dado específico na memória, né? Então é isso, né? Porque, de novo, batendo sempre na mesma tecla, então a gente encontra o bug, cria a prova de conceito, e aí a gente chega nas técnicas de ataque. O que a gente vai fazer com esse bug? A gente já tem a primitiva onde a gente pode ler em qualquer parte da memória, né? Write, what, where. E então, a partir daí, a gente fala o que eu vou fazer agora, né? Eu já sei, consigo escrever qualquer coisa na memória. Eu vou escrever o que e na onde. Então, aí a gente vai ter que também vamos ter que saber primeiro o que a gente quer, o que a gente quer fazer. A gente quer escalar privilégio, a gente quer executar comando, a gente quer escapar uma sandbox. Então, tem várias coisas. O que a gente quer fazer com esse bug, né? Quais as primitivas que a gente já tem? Eu só consigo ler. Você consegue ler. Eu consigo escrever em qualquer lugar, eu tenho um out of bounds. Então, esse out of bounds foi mal colocado aqui, mas eu quis dar... Porque o out of bounds você vai tentar chegar a um write what where, né? Então, você já tem um bug, mas daquilo você vai evoluir esse bug para tentar chegar a uma primitiva onde você tem tudo aquilo que você necessita, né? E o que é vulnerável, né? O que você está tentando explorar? O browser, então eu estou investigando o kernel, então, ou é um browser, o kernel, ou um hypervisor, eu quero escapar da máquina guest para a máquina host, o que eu quero fazer, né? O que eu estou estudando e quais as primitivas que eu tenho. E a partir desse ponto,
a gente começa a trabalhar e aí você vai conseguir. Isso também é algo muito complexo, não existe nem como comentar sobre aqui, mas eu peguei alguns exemplos que ficam até um pouco vagos demais, mas eu só queria ilustrar mesmo o que a gente consegue fazer. Né? Então, por exemplo, numa escalação de privilégio em Windows, o que a gente vai querer fazer? Existem outras formas, mas uma das coisas que a gente pode querer fazer é mudar esse endereço dentro do eProcess, que é um ponteiro para um objeto token, mudar o nosso, que é de um usuário restrito, né, para o usuário system. Então, o que a gente vai fazer é só sobrescrever esse cara com o ponteiro de system, e aí a gente vai ter esse processo vai ter o privilégio de execução de system. A gente pode ter um Linux RCE, então o que a gente vai fazer? A gente vai sobrescrever as entradas de GOT, então, no caso aqui, assim, só um exemplo também, a gente vai sobrescrever o endereço de main7, por exemplo, ele vai ser sobrescrito, a gente vai sobrescrever esse endereço, que é aquele offset mais um endereço vazado, porque no caso da randomizado, etc. E aí vai mudar ele para o endereço de system, e aí ele vai ser executado a system ao invés de main7. Então, se tiver alguma função que você vai chamar o main7, ele vai chamar o system. É para lógica, a partir desse momento você vai ter que criar os argumentos também, né, para execução. Então, o system, eu quero executar o /bin /bash, então vou jogar ele lá em RDI, etc, e vai pegar, no caso ali de 64 bits, e aí ele vai conseguir executar o meu /bin /bash. Mas isso é só, como eu disse, é algo bem vago, mas eu tentei dar uns exemplos aqui para simplesmente dar uma ilustrada, para não deixar tão perdido. A gente pode também sobrescrever funções de ponteiro. Então, nesse caso aqui, dentro do libc, também a gente chama de free hook, que é chamado toda vez que você chama um free. Então, se você sobrevive, a gente consegue, a gente tem permissão de escrita nele. Então, se você tiver a permissão de sobrescrever, tiver uma primitiva de escrita e quiser sobrescrever o free hook, então você vai lá e sobrescreve o free hook com o ponteiro de system e vai ser executado o system. Então, esse também é um exemplo. Tem o malloc hook, tem os vtables de file descriptor dentro do Linux que você consegue fazer essa mesma técnica. Então, é uma das outras coisas que a gente pode fazer. Então, ali da mesma coisa, ali é o offset que a gente precisa, e a gente consegue sobrescrevendo isso, etc. Então. E existe como várias outras, né, funções, ou algo muito específico, onde tem algum ponteiro que vai ser chamado. Então, se você conseguir sobrescrever esse ponteiro, você vai ser chamado a função que você quer executar dentro do sistema, e aí você faz o que você quiser. E a gente tem o hop na stack. Então, como eu disse, se você tentar fazer a escrita linear, né, onde você vai sobrescrevendo até chegar no heap, você vai causar uma exceção, mas isso não vai te dar o direito de execução dentro da memória. Mas se você tiver algum leak dentro da stack, né, algum valor da stack atual, você consegue calcular para o heap, né, seja ele com mais ou menos, né, calcular o valor da heap no exato momento onde a mágica vai acontecer. Você faz a sobrescrita do heap, e aí finalmente você tem o controle de program counter e consegue executar aquilo que você deseja executar na memória. Então, esses são alguns exemplos, né, só para ver, realmente ilustrar, né, deixar um pouco claro, mas isso é só a gota no oceano. Então, existem várias outras coisas que vocês devem saber, mas isso, vocês não precisam saber de tudo. O momento que você estiver lendo sobre um bug específico, o que eu quero que vocês entendam é esse ciclo que vocês podem utilizar de ferramentas prontas. Vocês podem ler o descritivo da vulnerabilidade, vocês podem usar a prova de conceito e tudo isso, juntar tudo isso e conseguir realizar aquilo que vocês querem realizar. Então, aqui só uma frase desse que eu achei legal. Então, a partir do momento que você tem a escrita arbitrária, né, de leitura de escrita arbitrária dentro da memória, acabou. O jogo acabou, a partir desse momento está tudo ou nada. E o que hoje acontece é que um só não é suficiente. Então, vocês vão ver vários. Quando você vê chain, vulnerability chain, é quando você junta várias vulnerabilidades para tentar o acesso. Então, quando você pega, por exemplo, aquele Punch Wall,
onde o cara quer escapar de uma sandbox, do browser, de sair do sistema e administrador, o cara junta 5 bugs. Então, ele precisa de vários bugs para conseguir um chain muito, né, uma dessa corrente muito, a mais simples delas, vamos dizer assim, uma vulnerabilidade para você fazer o leak da informação, como eu disse antes, está tudo randomizado, então você precisa de um leak para fazer pegar essa informação. A partir desse leak, você sabe aonde você vai escrever. Então, se você tem uma outra vulnerabilidade onde você consegue escrever dados arbitrários, então você pega a primeira vulnerabilidade, faz um engatilhamento dessa vulnerabilidade, liga a informação que você precisa, talvez da stack, no caso, se você tiver como, e depois você pega aquele endereço da stack com outra vulnerabilidade e com as informações que você tem, faz essa escrita arbitrária, e no final a gente tem a gente tem a exploração completa, o ciclo da exploração completa. A gente está esquecendo de alguma coisa? Estamos esquecendo de bastante coisa, mas uma das coisas que a gente está esquecendo é das mitigações de segurança. Quem quiser saber um pouco mais sobre essa AD Windows, por exemplo, eu fiz um comentário, uma palestra breve no Shadow Chef, está no meu GitHub, onde eu comento de algumas das proteções, mas hoje a gente tem essa série de proteções, e cada uma faz uma coisa, e no final a gente tem essa CNT, né, que é a última agora, onde ela faz a shadow da stack. Então a gente tem isso, tem toda a randomização, tem todas as proteções de execução no Windows, no Linux, e tem as sandbox criadas pelas aplicações. Então, a gente tem vários desafios além da nossa própria limitação de conhecimento. A gente tem desafios técnicos para superar, para fazer essas explorações. Nada é muito simples, você não espere ninguém fazendo milagre, ninguém faz milagre. Quando você vê pessoas que fazem coisas realmente muito fora assim, do que eles levaram bastante tempo, todo mundo leva tempo, todo mundo estuda bastante, nada vem de graça. Então, não desanime. Essa é uma das coisas, porque não é realmente fácil. Depois que você pegar uma certa base, se você tiver alguém para conseguir tirar algumas dúvidas, as coisas começam a se desenrolar, mas vocês vão ver que é tudo bem complicado. Esse é um ciclo, né, que eu acabei falando lá. Então, a gente tem a vulnerabilidade, onde que eles têm que, né, eles querem eliminar essas vulnerabilidades básicas, que é dela que chegam as primitivas mais, né, as primitivas mais perigosas, que é de leitura e escrita. Essa apresentação é bem boa, quem tiver interesse. Então, é isso. Apesar de todas as proteções, ainda é possível fazer bastante coisa, mas é isso que eu tenho. Eu acho que eu venho concluindo a palestra, né, dando o que eu quero passar desde a hora que eu comecei, mas se vocês tiverem alguma dúvida, não sei se a gente tem tempo, mas de qualquer forma, vocês podem mandar depois que eu vou tentar resolver isso para vocês. É isso, quem tiver qualquer coisa, manda para a gente e aí depois eu respondo. E muito obrigado pela oportunidade e pela paciência. Fala, Brunão. Obrigado aí pela participação. Você está ao vivo ainda com a gente aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Bom, não temos nenhuma pergunta, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, né? Eu vejo que você trabalhou muito com essa questão de memória, né? Com essa questão de exploração. E hoje, muitas certificações acabam ensinando uma exploração em 32 bits, mas a gente sabe que o mercado aí trabalha em 64 bits, né? E que, às vezes, a gente estuda algumas coisas um pouco antigas, né? E nós temos muitos alunos aqui, principalmente o pessoal da FIAP, né? Que os alunos de defesa cibernética que estão participando da live. E eu gostaria de fazer uma pergunta para que se você pudesse passar um pouquinho. Qual que é a base? O que o pessoal precisa estudar? A gente sabe que o pessoal precisa estudar redes, desenvolvimento, sistemas operacionais, mas o que mais o pessoal precisaria estudar para entrar nessa área de desenvolvimento, de exploração? Né? Eu sei que você deu várias dicas aí ao longo. E qual seria esse começo aí que os alunos poderiam estar participando em conjunto? Se você puder falar um pouquinho, enquanto a gente já prepara o próximo speaker aí para o pessoal poder começar a estudar um pouco essa área, que eu acho que é muito legal e que eu acho que é um futuro aí das nossas realidades para quem quer trabalhar com exploração. Então, se você puder falar um pouquinho desse pitaco aí, dessa dica para a galera aí de como começar aí a trabalhar com isso.
Eu acho que, assim, na verdade, a minha palestra foi tentando falar isso realmente, assim, claro, a parte de exploração de software, a primeira parte que você precisa, eu acho que o CTF é essencial, porque você vai conseguir a prática, que é muito melhor, mas é claro, primeiro você tem que entender de assembly, né, porque senão você não sabe por que está fazendo um POP RDI, por que eu tenho que executar um POP RDI, o que é gadget, então o bom é saber um pouco um básico de assembly para você entender o que está se passando. É muito simples, são poucas instruções, então quando você entender aquilo, você começa a saber o que você está fazendo, né, dentro da memória, e a partir daí eu acho que você vai começar a conseguir ver as técnicas de exploração de software por mais básica possível e conseguir compreender. Então, primeiro o assembly, né, entender quais as instruções, o que elas fazem, o que são registradores, etc. E a partir daí, cair para um CTF e entender mesmo o porquê de eu estar fazendo isso ou fazendo aquilo e como isso acontece. E depois disso, aí a gente tem tudo aquilo que eu comentei durante a palestra, né? Que a cada vulnerabilidade vai ser uma vulnerabilidade. Então, depois de treinado algum tempo, você acaba caindo pegando as descrições de vulnerabilidade, tentando entender, tentando fazer debugar, pegar os NDs, então fazer a diferenciação do binário, entender quais são as funções, fazer o breakpoint lá, debugar, fazer o disassembly, entender o que a aplicação está fazendo, e a partir daí você vai conseguir entender melhor a parte de exploração em baixo nível. Mas eu acho que vem daí. Primeiro entender a assembly e depois ir para um CTF e tentar ir pelo mais básico, compreender o que você está fazendo na memória, por que você está usando aquilo ou não isso para fazer essa exploração, e aí você vai evoluindo, vai ser natural mesmo essa evolução. Fechado. Bruno, muito obrigado pela tua participação, foi excelente. E parabéns aí por toda a tua talk, e nós nos vemos aí no mercado e nos nossos próximos eventos aí que a gente participa. Obrigadão, valeu pela participação. Tchau, tchau.